Pessoal, tudo bem? Como vão? Faz tempo que eu não coloco aqui algum conteúdo no canal Vida de Truqueiro porque teve um período de reestruturação, né? Na verdade, essa reestruturação ainda está acontecendo, né? Ela está ainda em curso. Eu aliei um pouco da minha experiência, da minha vivência, que era o que eu mais compartilhava com vocês aqui no canal, né? E com um pouco de conhecimento técnico. Eu falo um pouco porque eu ainda estou buscando muito mais, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente entende que tem muito para aprender ainda, né? Então a gente alia essa experiência com esses novos conhecimentos, com essa atualização de conhecimentos em algumas áreas, né, para que a gente possa tomar decisões melhores, inclusive trazer conteúdos melhores aqui. Mas vamos ao que interessa, que todo mundo tem coisas para fazer e eu quero entregar alguma coisa de qualidade para vocês. Eu queria deixar 5 dicas para ter um food truck lucrativo, né? Agora em 2025, a gente está já em março, né? Mas é claro que a gente traz baseado em tendências de mercado, né? Lembrando que eu estou baseado em Florianópolis, né? Eu trabalho em Florianópolis, nas cidades ao redores. Não saio muito para longe, então considerem que eu estou falando do mercado que seja da região metropolitana da capital aqui de Santa Catarina. Tá? Algumas coisas que eu vou falar já eram coisas que se falava há 20 ou 30 anos atrás, ou até mais, né? E outras são as tendências de mercados atuais, tá? Mas tudo é muito relevante e muito importante. Então a primeira coisa que eu vou dizer para vocês tenham um equipamento no geral, tá? Do food truck. Por quê? Porque o food truck ele é a tua loja, é a tua loja móvel. Então quando você chega numa loja que ela tá limpa, que ela tá bem asseada, que ela tá bem harmoniosa, que ela tá com todos os elementos no lugar, que não aparenta estar danificada, tudo isso ajuda. E quando eu falo equipamento do food truck, eu estou falando inclusive do uniforme dos atendentes, dos operadores, das pessoas que estão na produção, né? Ali no caixa, tudo certinho. Tá? Às vezes eu vejo as pessoas, elas colocando uma mesinha lá de fora para ser o caixa fora do truck, né? Um tonel, alguma coisa assim. Mas aí às vezes a gaveta do caixa tá em mau estado, o tonel está todo enferrujado, a mesa está toda descascada, não tem um enfeitezinho, nada ali para dar uma ajuda, né? Então a gente consegue alguns bons exemplos, tá? E eu vou citar alguns de alguns colegas que vocês podem procurar, tá? Que é, por exemplo, o La Pasta, tá? Aqui de Florianópolis, que é um food truck de massas e risotos e também grelhados. E ele faz uma verdadeira varandinha na frente do food truck dele, só para atender os clientes que chegam para conhecer o cardápio e ver tudo que ele precisa ali, para saber o que tem no cardápio, o que tem de acompanhamentos, aqueles acessórios que ficam lá de fora, com azeitezinho de oliva, um molhinho, alguma coisa assim que fica para lá de fora, que daí o cliente que quer alguma coisa a mais, né? Um orégano, um parmesão, alguma coisa, ele deixa do lado de fora nessa varandinha. Então é uma dica bem legal. Então, resumindo, uma boa aparência, uma boa apresentação faz com que tu tenha uma receptividade do público muito maior. 2. De nada adianta esse equipamento estar lindo, bonitinho e tudo mais, se não tiver, por exemplo, o alvará sanitário, o atestado de saúde ocupacional, né? No caso de veículos que tem a caixa d'água, está com a caixa d'água limpa, né? Está detetizado, né? Essas coisas assim. E é importante para o cliente poder ter acesso a essas informações para saber que isso é de verdade. Ou seja, para ver que, fora a aparência, tem os certificados de empresas responsáveis e idôneas que atestam que aquela cozinha daquele food truck, aquelas pessoas que estão trabalhando, não oferecem risco nenhum, né, para a saúde alimentar dos clientes. 3. Ter um produto bem definido. Tá? O que eu vejo às vezes é que as pessoas possuem a documentação, possuem um food truck muito bonito, né? Tá tudo muito dentro de ordem da vigilância sanitária, né? Todos os funcionários bem asseados, toda a apresentação muito boa, só que o produto em si, né? Ele não é bem definido, né?
ou ele não se propõe como um especialista em determinado produto ou segmento de cozinha, e aí fica difícil para o cliente entender o que aquele cara traz de diferente ou com qualidade superior de outros que estão ali, né? Então, o food truck em si, ele sempre foi especializado num tipo de cozinha, e alguns vão até mais longe, que são especializados num tipo de produto, né? Vamos falar sobre hamburgueria, vamos falar sobre food truck de sorvete, vamos falar de food truck de churros, vamos falar de food truck de comida mexicana, né? Então, normalmente o de hambúrguer tem lá 3, 4 opções de hambúrguer. Algum oferece batata frita, né, ou algum outro acompanhamento ali, né, mais alguma bebidinha e tal, mas não foge disso. Sorvete é a mesma coisa, o cara tem lá alguns sabores de sorvete, no cascão, ou faz milkshake, ou enfim, faz alguma coisa, mas tem a lista de variações é bem pequena, normalmente se concentrando nos sabores ali, né? E o cara não vai ter cookies, não vai ter churros, não vai ter bubble waffle, não vai ter brownie e um monte de coisa. Ah, mas eu já vi que tem. Sim, a gente sabe, mas a gente tem que olhar os resultados, né? Então a dica que eu dou é produto bem definido. Tá? Produto bem definido ajuda a vender. Quarto, todo produto de food truck ele tem que estar bem apresentado. Então, tem toda a documentação, tem um food truck bem apresentável e tem um produto definido, então coloque isso num cardápio ou numa identificação fácil, né, e bonita e impactante para o cliente, né, seja no cardápio físico, numa tela passando os produtos que você vende, né, e qual é a proposta de valor daquele produto, ou seja, o que ele diferencia, qual é a diferenciação dele em relação aos demais, o que destaca ele, qual é a experiência que o cliente vai ter, né, em relação a isso. Né? Quando consumir o seu produto, qual é o primeiro destaque que você quer que ele identifique ali, né? Então isso já pode ser dito, né, na hora do coisa. Por exemplo, tem um sorvete que ele é servido no cascão e ele é muito maior do que o da concorrência, né? Ou ele é muito mais recheado, ou ele tem uma opção de acompanhamento diferenciada. Tudo isso pode ser evidenciado tanto na foto de apresentação do cardápio ou de formato digital, tela, enfim, né? Quanto uma parte escrita, né? Fazendo uma pequena chamada para o cliente conhecer aquele produto que tem esse diferencial tão marcante. Tá? E a quinta dica, tá? E não é só isso que sumariza tudo que precisa para ter um food truck lucrativo, mas que começando por aí já vai estar bem encaminhado a lucratividade do seu food truck, é entender qual é o seu público. Porque assim, vamos falar do hambúrguer. O hambúrguer ele funciona bem em muitas ocasiões, mas muitas vezes não funciona bem no horário de almoço, né? Tornando a procura por empratados, né, muito mais significante do que por hambúrguer. Já avançando da tarde para o começo da noite, o hambúrguer passa a ter um destaque maior. É óbvio que tem exceções, mas via de regra, pessoal, por exemplo, se você está em feiras ou congressos ou coisas que retêm pessoas, né, retém pessoas nos 2 turnos, né, na hora que o cara fica o dia todo lá assistindo a sua palestra, assistindo a sua aula, ou seja, o que for que é o objetivo daquele evento com as pessoas, quando ele sai, muitas vezes ele está preocupado com a alimentação dele, porque ele vai ficar um outro turno todo preso. Então, às vezes ele procura uma saladinha, uma comida mais leve, um arroz com feijão mesmo, né, uma laminuta, do que um hambúrguer pesadão, com bacon, com queijos e tal, para aquela, até para preservar, né, para não ficar muito pesado e tudo mais. Mas aí o cara sai dali, né, pensando no happy hour, atividade depois, ou naquele intervalo, enfim, né, depende da característica do evento ou local que você está, e aí o hambúrguer vai moer a pau de tanto vender. Já eventos, por exemplo, que entram noite adentro, né, que pegam à noite um pedaço da madrugada, o cachorro quente, por exemplo, moe a pau, porque é uma coisa rápida, tanto de fazer, quanto de não precisa esperar muito na fila, né, é uma coisa que todo mundo conhece e acaba comendo com maior facilidade.
né? E vai embora, né? Às vezes festivais de música alternativa, né? Funciona bem quem tem pratos veganos, né? Às vezes congressos de nutrição, né? Medicina, ou endócrino, essas coisas também, com opções veganas integrais, funcionam super bem. Mas às vezes você vai num festival de chopp e torresmo, o cara vai com uma comida vegana ali, não vai ter um rendimento interessante, né, em relação a outras, né. Outra coisa também, por exemplo, à noite, o doce normalmente não funciona bem, né? O cara vai com sorvete, vai com churros, vai com alguma coisa, às vezes à noite, né, naquele público, por exemplo, do carnaval, vamos dizer assim, né, às vezes até vende bem em relação ao número de produtos, mas se for comparar com o salgado, o cara do cachorro quente vai ter vendido 1000 sanduíches ali e o cara do churros vai ter vendido 150 churros, entendeu? Então, quando eu falo de desempenho, é proporcional, né, ao pior que está vendendo e ao melhor que está vendendo, né, e por que existe essa discrepância? Às vezes é o perfil do público, né? Como vocês sabem, por exemplo, o meu food truck é o Capitão Sorvetes. Então, o meu melhor público é o público infanto-juvenil, né? Então, carnaval de criança que acontece durante o dia, o meu produto mói a pau. Já ele vende mais do que o hambúrguer, vende mais do que o pastel, por exemplo, né? Campeonatos de futebol, campeonatos de vôlei, campeonatos esportivos em geral que envolve muitos jovens, né? Já é mais parelho, né, a venda, mas vende super bem, principalmente quem tem açaí, por exemplo, no cardápio junto com sorvetes, né, funciona legal. Mas evento de categoria de base, por exemplo, né, acaba vendendo muito mais os produtos do Capitão Sorvete do que em outros tipos de evento. Então, resumindo, conheça o seu público, conheça as características do evento, horário de funcionamento, intervalo, quantidade de pessoas, por quanto tempo essas pessoas vão ficar lá, né? Para você ter às vezes um cardápio para o meio-dia ou para a parte do meio da manhã ali, e um para o meio da tarde e um para a noite, né? Relacionados com o que você faz, mas tem uma variaçãozinha no cardápio. São dicas que podem fazer a lucratividade aumentar. Tá? Eu peço desculpas pelo tanto de tempo que eu não venho postando nada relevante aqui, porque realmente eu estava numa reestruturação e hoje eu estou numa folga rara de final de semana, porque quem trabalha no food truck sabe que final de semana é quando a gente mais trabalha, mas consegui uma folguinha e pude trazer esse conteúdo para vocês. Espero que tenha sido útil para alguém e que vocês tenham muitos bons negócios nas empresas de vocês, tá bom? Um abraço para todos e até o próximo vídeo. E espero que não demore muito para chegar. Tchau, tchau.